Então, o que, que a gente pode fazer para tornar os ambientes acessíveis e inclusivos, né? Principalmente trazendo aqui no contexto dos Correios. Se tiverem pessoas com deficiência, neurodivergentes, autistas nas equipes ou que querem entrar, né, para as vagas PCDs, é muito importante darmos previsibilidade do que vai acontecer. Onde, com quem, por quanto tempo e etc, né? Então, trazer todas essas informações de uma forma muito clara, muito direta, né? Até nos prédios, né, ambientes, mapear os lugares, colocar um mapa no saguão, por exemplo, para falar o que, que tem em cada prédio, né? Se você está estando no lugar, sinalizar onde é cada coisa, às vezes numa sala, sinalizar, etiquetar, categorizar as coisas dentro dos armários, falar o que, que tem em cada lugar, ou até numa agência, né, do correio, colocar exatamente onde que é a fila, colocar onde que é o caixa, onde que, ou se é um funcionário do correio, onde que são os objetos para pegar, como é que funciona, deixar tudo organizado, né, manter no mesmo padrão, manter nos mesmos lugares, para que isso ajude uma regulação para que a gente possa estar nesses espaços também. Além de dar informações claras e diretas, né? Sem ficar rodeando, sem pegadinha, sem falar por entre linhas, falar de uma forma muito direta, né? Se você dá uma informação A, aquela informação A é a que o autista vai pegar, vai literalizar, é aquela informação. Mas, caso aconteça mudanças, né? Olha, A se tornou B. Ok. Só que, então, quando você for dar essa informação, né, dê com uma antecedência, se não der, para que, quando for dar essa informação, manda no e-mail inteiro, vai escrevendo no e-mail ao longo do dia, numa mensagem no WhatsApp, ou deixa para o final do dia, coisa assim, para você dar todas as mudanças que já aconteceram naquele dia, naquela única mensagem, né? Então, se não aconteceu mais de uma mudança, pode avisar aquela mudança, né? Mas evitar ficar mandando muita coisa de alteração muito em cima da hora, e porque isso pode desorganizar as pessoas autistas, porque daí a gente não vai ter como se basear o que é novo, o que mudou, o que não mudou, porque parece que tudo mudou e a gente entra numa inércia, trava, tem crise, desorganiza e pode ficar doente, né? Também é muito importante quando a gente vai mandar e-mail, mensagem, muito objetivo, né? Não esperar muito assim para a pessoa autista fazer essa interação social, né? Já é porque a pessoa não interage comigo. Tá, mas o que você mandou na mensagem? Ai, bom dia, tudo bem? A pessoa vai responder, bom dia, tudo bem? Então, bom dia, tudo bem? Preciso disso, 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 daquilo. Mandar, né, com objetivo, já falando tudo que precisa de uma forma organizada, isso vai ser lindo, vai ser ótimo para as pessoas autistas. Além de que, né, voltando, as questões de isolamento, os autistas, né, e quando a gente não tem uma socialização. Os ambientes de trabalho, eu sei que acontecem festas, né, acontecem confraternizações no horário de trabalho, etc. Só que muitas vezes as pessoas autistas vão preferir ficar quietinhas no espaço delas, levar a comida delas, ficar ali na pausa delas. Não socializar com outras pessoas significa que não gosta delas? Não. Só que às vezes a gente vai precisar de um momento para se organizar, ter uma pausa para a gente poder voltar, né, ali a trabalhar, fazer as nossas coisas, né? É muita coisa para a gente processar. E pode ser que às vezes a gente já tenha um estímulo tão grande, um hiperfoco tão grande ali nas coisas que a gente vai fazer, que às vezes é muito estímulo, é muita informação. Então a gente precisa dar uma pausa para dar uma processada para daí voltar. Porque às vezes muito estímulo, muito em seguida um do outro, vai bagunçar, vai desorganizar, e como eu falei, pode gerar crises, né? Então, é a mesma coisa para pessoas neurotípicas. Vocês já devem ter passado por alguma experiência também, às vezes num show, às vezes muita reunião, uma em seguida da outra, às vezes muitas horas de trabalho, não conseguiram descansar, ou às vezes trabalharam a semana inteira, passaram o final de semana com um monte de atividade social, e aquilo foi muita coisa, chega um momento que a gente quer ficar quietinho, não é? Então, mesma coisa para os autistas. Às vezes, né, vão ter momentos que a gente vai precisar mais do que pessoas neurotípicas, mas a gente também vai precisar e tá tudo bem. Para todo mundo tá tudo bem ter uma pausa. Só que também surge muito uma dúvida, né? Como que a gente auxilia, né, para acessibilidade e inclusão?
Muitas vezes a gente não sabe, porque não fomos ensinados, a gente nunca precisou pensar em acessibilidade na nossa sociedade. Então, é se manter disponível. Essa é uma das primeiras coisas que a gente pode fazer, se manter disponível e auxiliar no que for possível para aquela pessoa, para que aquele espaço, aquela relação seja acessível e inclusiva para ela, né? E sinalizar que vai tentar, que vai dar as acessibilidades necessárias. Claro que muitas vezes as acessibilidades não são contempladas pela instituição, mas é sempre a instituição que precisa se organizar para dar acessibilidades, porque isso também está em lei. É um direito autista, porque autistas são pessoas com deficiência, está em lei elas terem as necessidades de acessibilidade atendidas. Então, se a instituição não consegue dar e precisa tentar outras maneiras de tentar dar aquela acessibilidade, convide o autista para pensar junto. Não joga para ele, né? Olha, se vira. Sabe, a gente não tem isso, a gente não vai conseguir, né? E não é assim que funciona, né? Porque as acessibilidades, as inclusões são sociais, necessitam de uma organização coletiva. Também é interessante a gente organizar espaços de silêncio, né, em ausência de estímulos, para que o autista possa ir para se regular. Lá em Curitiba, eu sou de Curitiba, né, mas estou morando em Santa Catarina, tem o Museu do Olho, que ele é bem conhecido, né, nacionalmente. Eles construíram uma sala para pessoas com deficiência neurodivergente, sem estímulos, né, dentro do museu, para que elas possam ir lá, entrarem, ficarem o tempo que precisarem e voltarem para as outras exposições. Salas assim podem ajudar bastante, né? Tem também várias ondas no Instagram e TikTok que as pessoas construíram salas do pânico. Para as pessoas que elas entram, gritam, né? Uma sala de isolamento acústico, elas entram, gritam, ficam lá, então podem ser também salas assim, redução de estímulos. Também, gente, pode ser que vocês nunca tenham trabalhado com autista diretamente, mas pode ser que sim. Pode ser que muitas vezes os autistas eles vão estar ali se mexendo, né, se movimentando, e tá tudo bem, né? São movimentos para a gente poder se regular. Então, também é permitir nos espaços que a gente leve os nossos extintores, os fones anti-ruído, as comidas específicas, né, os objetos que a gente vai precisar para o trabalho, e, né, um alerta, não mexam nessas coisas sem antes perguntar. Assim como também não chega abraçando, não chega tocando, né? Porque às vezes isso pode, né, gerar uma desorganização. Então, perguntar não ofende, é sempre muito importante perguntar para os autistas, né? Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Não? Então, vida que segue, né? E permitir levar esses objetos para que a gente possa também estar nesses espaços. E é sempre muito importante lembrar, né, gente, que acessibilidade e inclusão são sociais, não individuais. E saber que todo mundo, todas as pessoas com e sem deficiência, neurotípicas e neurodivergentes, autistas ou não, vão precisar de acessibilidade em algum momento da vida. Às vezes acontecem acidentes, né? Algum acidente de trabalho, às vezes precisa ficar remoto. Ou às vezes vai precisar, às vezes sofreu um acidente, vai precisar ficar na cadeira de rodas por um tempo, vai precisar do elevador. Ou às vezes passou por alguma cirurgia no ouvido, vai precisar de um fone, ou passou por alguma cirurgia no olho, vai precisar de usar óculos de sol por mais tempo. Ou ficou doente, né? Ou tá ficando mais velho, tá precisando de outros suportes para poder trabalhar. Então, acessibilidade e inclusão não é só para pessoas com deficiência, é para todo mundo, né? E é importante a gente sempre lembrar que não são as pessoas, as neurominorias, que devem se adaptar à sociedade, mas é a sociedade que precisa se adaptar às neurominorias. Porque como que a gente também vai adentrar um espaço que não é feito para a gente não sabe o que está acontecendo, a gente está indo, e é quase aquele sinônimo de tá vindo um tsunami, a gente está no barquinho de papel. Então, a gente pode se ajudar, todo mundo conversando, para que as acessibilidades e inclusões aconteçam. E aqui eu também trago para vocês o que a gente pode fazer para evitar o capacitismo. Sermos pessoas anticapacitistas. Eu passei por várias situações no sistema educacional, de trabalho, de as pessoas perguntarem, mas por que foi capacitista para você? E a pessoa que é vítima de violência tem que explicar por que capacitismo é violento.
Então, não é esse o meu espaço, né? Não sou eu que eu tenho que ficar falando por que é violento para mim. Mas as pessoas devem pesquisar sobre autismo, neurodivergências, deficiências, né? Irem atrás saber quais são as atitudes capacitistas, fazer uma autoanálise de perceber como que as nossas atitudes são capacitistas, de não ficar zoando, não ficar brincando, falar de doidinho da pai, do CAI, do CRAS, não lembro qual era a expressão, ou trem de doido, enfim, são expressões que também são capacitistas, né? Ou dar uma de João sem braço, enfim. Também é muito importante perguntar para os autistas sobre o que os deixa confortáveis e desconfortáveis, né? E é sempre muito importante dar essa voz, esse espaço para que a voz seja falada, né? Seja tida, expressa, para que tenha o protagonismo autista, né? Caso não seja possível, perguntar para quem cuida desse autista, mas sempre que possível, pergunte ao autista. Traga autistas para falar sobre autismo, dê espaço para que autistas estejam nas equipes, deem suas ideias, falem sobre isso e que seja validado, né? Outra coisa também que acontece muito na sociedade é a gente não tem que falar que autista tem que ser medicado para terapia de conversão, precisa ser consertado, né? Isso não deve ser inerente à existência de autistas, né? Olha, você precisa fazer esse tratamento. Não necessariamente. Você precisa tomar esse remédio. Não necessariamente. Muitos autistas vivem em sociedade que não tomam remédio e não fazem esses tratamentos de conversão. E vira que segue, né? E não fazer coisa autista se antes comunicar e perguntar como que é para eles e elas, né? Pergunte, né? Questione, coloque o autista como protagonista. Não fale da experiência de autista sem que você seja autista. Aqui, já caminhando para o final, na semana passada foi o dia da conscientização do autismo, né, no dia 2 de abril, e eu organizei esse folder junto com a UFSC, com a UDESC, com a UF, né, de não tente me consertar, não estou quebrada. Trazendo o símbolo que é utilizado dos autistas, que é o símbolo do infinito colorido, né, que é o símbolo da neurodiversidade. Ainda é muito utilizado o símbolo do quebra-cabeça, mas a gente não usa mais esse símbolo porque é um símbolo que denota ao encaixe, ao entendimento, ao desvendar, ao encaixar, a procurar e a finalizar, né? O quebra-cabeça, ele é finito, ele termina em algum momento. E o símbolo da neurodiversidade, que é esse infinito colorido, é justamente para a gente entender que é um espectro, que são transformações assim como as outras pessoas não autistas. Todo mundo está se transformando, se conhecendo, vivendo, tentando viver, né, fazer as suas coisas. Então, entender que são pessoas, não voltar para o modelo médico, né, que não é o transtorno do espectro autista. Não, são pessoas. A gente precisa também ter as nossas vozes validadas por sermos autistas. Mas também, né, por onde que eu começo, né, Gi? Por onde que eu começo a estudar sobre isso? Então, eu trouxe algumas referências de materiais, né? Essa Diferença Invisível, que é um livro, né, um livro gibi. Também tem o livro Estudos da Deficiência, Anticapacitismo e Emancipação Social. É um livro didático que traz muitos materiais muito, muito importantes do campo da deficiência com articulação com outros campos, né? Como Educar Crianças Anticapacitistas, que é um livro ilustrado, né? Também é um material da UDESC, que é um material incrível, bem interativo, bem introdutório também, assim como também teve um projeto da Western University, que eu também fui pesquisadora assistente lá, que é os Retratos do Brasil com Deficiência, que são podcasts e obras feitas por pessoas com deficiência aqui do Brasil, uma dupla de cada estado. Então tem muito material que vocês podem explorar para vocês se interarem ainda mais nessa luta anticapacitista e inclusão de autistas. Mas então, para finalizar tudo isso que eu vim falando e etc., né, fica a pergunta para a gente agora continuar pensando, como é ser autista numa sociedade capacitista? Então, eu agradeço o espaço, agradeço o convite, aqui estão os meus contatos, vocês podem me contactar pelo Instagram, LinkedIn, e-mail, e também sinalizo que muitas das informações que eu trouxe hoje são parte das minhas pesquisas, principalmente de mestrado, e que são financiadas pela CAPES. Então é isso, eu agradeço. Passo a palavra para vocês.